Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Starken Experience 2025. Eu sou Fernando Pacheco, sou consultor em prevenção de perdas e é um prazer estar aqui com vocês e mais com essas duas feras aí do mercado de seguros e de prevenção de perdas. Nosso tema hoje é mais do que pertinente ao transporte de cargas, né? Prevenção de perdas, gerenciamento de riscos, gestão de riscos, né? Desde o momento em que a mercadoria sai do embarcador, sai da fábrica, até o momento em que ela chega no cliente final, em todo esse processo podem ocorrer perdas, seja de roubos, seja de acidentes, seja de avarias de uma forma geral. E hoje a gente vai conversar aqui e entender mais no detalhe quais medidas, o que a gente pode fazer, como nós podemos agir de forma preventiva para evitar que esses sinistros aconteçam. E a gente vai entender se realmente sempre eu preciso de medidas tão estruturais, com custos elevados, ou se às vezes pequenas ações, pequenos ajustes de procedimentos também são adequados para se evitar essas perdas. Para isso aqui, como eu falei, a gente está com duas feras. Primeiro, agradecer os dois, né? O primeiro deles é o Wanderson Gomes, da Sonto Seguros, especialista aí de anos de mercado em prevenção de perdas, e o Wallace Santana, da ACAD Seguros, também grande especialista aí com tempo de mercado, ambos passando por alguns players aí desse processo, né? Pessoal, obrigado mais uma vez aí para os dois, e eu já vou começar aqui para a gente não perder tempo. Hoje quem vai falar aqui não sou eu, são os dois, né? Eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui já nessa linha de prevenção, de ações, né? Como que vocês enxergam hoje o mercado de prevenção de perdas em termos de carências, de deficiências e de lacunas que, porventura, estão presentes hoje no nosso mercado? Começando com o Wanderson e depois com o Wallace. Olá, meus amigos. Pacheco, uma honra estar aqui. Wallace, olá a todos aí que estão participando aí do nosso desse evento tão importante, né? E parabéns à Stark aí por organizar isso para a gente. Assim, a Sonco aqui ela possui uma grande estrutura, né, de gerenciamento de riscos na companhia, exatamente para ajudar nossos clientes aí, nossos corretores a trabalhar da forma que mais seja eficiente em suas operações, sabendo aí que o transportador, o embarcador tem que entregar a sua carga, então a gente trabalha de uma forma consultiva, né? O nosso mercado, ele por anos, né, sempre trabalhou muito forte aí na questão de prevenção de roubos, pouco tinha um olhar aí para os acidentes, isso mudou bastante. As tecnologias sempre foram feitas, né, sempre apareceram pensando nos eventos de roubo, de desvio de carga, e desaparecimento de carga, mas hoje a gente tem no nosso mercado muita coisa boa aí nas tecnologias, os próprios rastreadores, pensando na prevenção de acidentes, né, em melhorar as operações de nossos segurados, com informações aí para que sejam úteis na operação dele, para que não só mitiguem o risco dos acidentes, mas também ajude aí a reduzir combustível, preservar vidas, que eu acho que no final é o mais importante. Então a gente tem muita coisa boa e que a gente pode contribuir bastante aí para os nossos clientes, né? Que tenham dúvidas às vezes, o que é melhor em sua operação, o que ele pode fazer em sua operação. Como você mesmo disse, né, Pacheco, às vezes não precisa de investimento ou de tanto investimento, tem muita coisa que é possível fazer com que já existe dentro das empresas, né? É possível aí usar da melhor forma as ferramentas que hoje ele já tem, mas se for necessário investimento, também tem muita coisa boa aí no nosso mercado que pode contribuir com isso. E tem profissionais também aí no nosso mercado, você, a sua empresa, as seguradoras, as corretoras, existem profissionais dedicados a essa questão, a prevenção de sinistros, né? E a gente está aqui à disposição de quem precisar, no momento que precisar, para contribuir com a operação aí dos nossos clientes. Legal, Wallace, qual a sua visão? O que você enxerga hoje como a principal, ou as principais carências que o mercado apresenta hoje em prevenção de perdas?
Bom, obrigado aí pela oportunidade. Parabéns à Starken pelo desenvolvimento aí desse painel, né? Bom, do ponto de vista técnico e até estratégico, eu entendo que o maior desafio está na cultura de prevenção enraizada nas empresas, né? Muitas decisões logísticas e tal acabam sendo tomadas ali no calor do momento. E essas decisões, elas geralmente são visando a produtividade, enfim, a agilidade do processo como um todo, né? E acaba que falta um pouco aí de padronização de processos, critérios claros para que essas decisões ocorram de uma forma um pouco mais segura, né? Alguns protocolos, precisa se estabelecer tudo isso. Então, além dessa questão de cultura enraizada, etc. e tal, eu entendo que a subutilização da gerenciadora de risco muitas vezes também ficam restritas ali a um papel 100% operacional e não são integradas como uma parceira estratégica do negócio como um todo. Então, eu entendo que, em resumo, né, ainda temos muitas empresas tratando o risco de forma reativa e que a gente precisa, de fato, trazer essa cultura de prevenção, porque prever e mitigar ali é o que, de fato, traz o resultado para a gente aí nas operações. Dentro desse olhar preventivo que vocês comentaram, né, eu também concordo. Eu acho que, como eu brinco, né, assim, nós somos de um mercado de prevenção de perdas e não de reação a perdas, né? Então todos nós aqui dessa engrenagem, a gente tem que o nosso objetivo principal é que o sinistro não aconteça, né? O que a perda não aconteça, né? E dentro desse cenário nosso hoje de gerenciamento de riscos, eu não estou falando só de gerenciadora de risco, né? Mas do cadastro do motorista, do próprio monitoramento, de rastreadores e de serviços, ferramentas complementares que a gente tem hoje, de rastreadores móveis, de bloqueadores, enfim, né? Hoje a gente tem uma gama enorme aí de soluções, né? Vocês sabem melhor do que eu, né? Antigamente a gente tinha as tabelas ali de apólice, eram 2, 3 colunas, né? Cadastro, monitoramento, escolta. Hoje as apólices têm 7, 8 colunas ali de infinitas ferramentas. Vocês acham que uma carência hoje do mercado é por falta de soluções ou por não utilizarmos, não empregarmos as soluções que nós temos hoje de uma maneira correta? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Bem, na verdade, assim, como eu comentei, né, a gente há décadas atrás sofreu bastante com roubo e muito do que existe hoje, né, você falou de imobilizador, bloqueadores, rastreador, muito foi feito pensando no roubo e não pensando no acidente. Ainda que os rastreadores possuam, né, a parte de telemetria, tudo isso, pouco é usado atualmente. Mas de uns anos para trás, poucos anos para cá, surgiram tecnologias também pensando no acidente, né? As gerenciadoras hoje, muitas já têm programas de prevenção de acidentes, tem equipamentos aí anti-tombamento no mercado, existe aplicativos, existe bastante coisa que ajuda também na prevenção de acidentes. Mas, obviamente, que hoje eu acho que é tanta coisa que o segurado precisa contratar, tem em seu caminhão, pensando no roubo, rastreador, imobilizador, trava de baú, isca, enfim, tanta coisa que falta espaço para ele investir, falta dinheiro para ele investir na prevenção de acidentes, que hoje é o que mais afeta aí os resultados das próprias seguradoras, né? Hoje a gente tem mais prejuízos voltado ao acidente na seguradora do que voltado ao roubo. Mas existe sim, hoje eu acho que não tem mais a falta de equipamentos, a falta de informação, isso não existe mais hoje. Hoje eu acredito que sim, tem equipamentos, tem informações, as gerenciadoras, muitas já têm programas eficazes para trabalhar esse risco. Falta, eu acho, que levar o conhecimento dessas empresas, desses transportadores, desses embarcadores, e, obviamente, pensar da melhor forma de como aplicar isso sem ser mais um custo
para a operação deles, porque hoje já existe muito custo pensando no roubo, a gente tem que ser inteligente, pensar o que é melhor, que ajuda nas duas coisas, levar economia para o nosso segurado e, obviamente, manter a operação dele seguro, pensando na entrega dessas mercadorias. Diga aí, Wallace. Bom, eu estou 100% de acordo com o Wanderson aí, né? Eu entendo que hoje o mercado ele não carece mais, talvez, de tecnologia, mas que, de fato, a gente consiga aplicar e utilizar ela em seu potencial máximo, né? Infelizmente, quando a gente fala de gestão de risco, a gente acaba adaptando muito os processos de segurança que, no meu entender, alguns desses processos eles não podem ser até adaptados, né? Por exemplo, uma análise de perfil, enfim, a gente não precisa, de fato, adaptar isso a um processo logístico ali. A gente precisa cumprir, de fato, pensando na prevenção, né? A gente sabe da dificuldade que tem hoje de contratação de profissionais, da dificuldade que tem, de fato, de encontrar ali motoristas para fazer o transporte, mas, por exemplo, usando o exemplo do cadastro aí, né? A gente tem observado aqui dentro de casa alguns transportadores querendo, de fato, eliminar a análise de perfil e que para a gente é uma ferramenta primordial, é a entrada ali, de fato, do risco. Então, acho que a gente tem hoje tecnologias que, de fato, são boas, podem nos trazer um bom resultado, mas a gente adaptou todos esses processos, né, de segurança a um cenário ali da necessidade do transportador, pensando em agilidade. É óbvio que a gente não pode impactar, mas enquanto a agilidade, de fato, for o primeiro ponto ali para a gente poder executar todas as nossas atividades ali no que tange ao processo de segurança, eu entendo que a gente começa a falhar e abrir um pouco de brecha, e aí o resultado, de fato, são sinistros que, no meu entender, podem ser todos evitáveis. Eu vou pegar um gancho dessa última fala de vocês, que eu concordo também, e já emendar numa próxima pergunta, né? Eu, particularmente, sou de uma opinião que muitas vezes não é a ferramenta, e sim o processo que está errado, né? É como a gente cansa de ouvir aí, né? Alguns sabedores dizendo, né? A isca não funciona. Mas quando você vai ver, né, o cara fala, a isca não funciona porque roubaram e a isca estava lá e não acharam, etc. Né? Mas aí quando você vai ver, é porque a isca, ninguém percebeu o nível de bateria da isca, né? A isca, ninguém confrontou um sinal da isca antes do embarque começar, ou então a isca foi entregue na mão do motorista, né? Então, assim, não é que a ferramenta da isca não funciona, né? O processo de utilização da isca é que foi mal feito, né? Da mesma forma, vocês comentaram aí de ferramentas aí de telemetria, né? Existem hoje realmente muitas ferramentas para controle de velocidade, né? Mas assim, a ferramenta acusa um excesso de velocidade. Legal, mas alguém vê essa notificação, esse alerta de excesso de velocidade, né? Num primeiro momento. E num segundo momento, alguém analisa esses dados e depois volta com uma correção dos motoristas mais ofensores, qual a rota, né? Para corrigir, para reorientar o motorista, né? Então, eu vejo que muitas vezes não são as ferramentas, não são os sistemas, são os processos que estão mal conduzidos, né? E aí, dentro dessa informação, diante desse cenário, eu vejo o segurado, de uma forma geral, por mais que o gerenciamento de risco seja uma realidade há muito tempo das apólices, né, eu vejo o segurado ainda, muitas vezes, ainda pouco conhecedor de ferramentas, de processos, né, de soluções que ele tem disponível. Então, assim, muitas vezes o cara gasta muito porque ele está gastando errado, né? Dizem que ele tem que comprar a isca, ele compra a isca, mas ele não sabe usar direito a isca. Dentro desse processo, dentro desse contexto, como vocês acham, o que vocês acham hoje da realidade do corretor? Como ele pode auxiliar o segurado e intermediar, de uma certa forma, esses processos de gestão de risco como uma assessoria ao segurado?
Bem, assim, antes até de responder essa, eu gostaria de falar que o Wallace colocou muito bem a questão do cadastro consulta, né? É o princípio de tudo. A contratação do motorista, a boa contratação de um motorista aí vai ajudar em tudo isso que a gente está falando. Às vezes não é só a ferramenta, né? O principal envolvido nisso tudo é o motorista, então ele tem o poder de melhorar ou piorar o risco, né? Então a boa contratação é fundamental. O papel do corretor assim é extremamente importante e é fundamental em todo esse processo, né? Mesmo porque ele é o elo aí do nosso cliente com a seguradora e às vezes ele está muito mais presente no segurado que a seguradora, né? Então é fundamental ele não ser apenas um corretor, mas ser um consultor, um especialista, né? Não precisa saber de tudo, por isso também tem a seguradora deste lado de cá, mas ele sim tem o papel de levar os clientes dele aí como a importância de cada item, né? Explicar que as regras em apólices não são apenas para negar-se nisso, né? Tudo aquilo ali é pensado na melhor forma de fazer com que a operação dele, o transporte dele, seja um pouco mais seguro, né? Então, tudo que é colocado ali, pensado ali em macros, essas coisas, a implantação da isca, que tem a regra na pólice, como é feita, né? De forma resumida, né? É o mínimo, digamos assim, que é para ser cumprido. Que aquilo não está ali para... a seguradora não faz, pelo menos nós aqui não fazemos, pensando em negativa de sinistro, mas tudo aquele pontinho ali, todo aquele item é importante para que a operação dele esteja mais segura. Então é importante mostrar para ele que a seguradora tá ali também para contribuir com a operação dele. Para a seguradora não ela quer fidelizar o cliente, não quer ter sinistro, óbvio, mas o mais importante, ela quer que o cliente veja como diferencial toda essa assessoria que ela dá. E os corretores hoje também têm esse papel, também tem essa figura dentro. As principais corretoras têm essa figura do gestor de risco dentro dessas corretoras. Então, eu acho que isso está melhorando bastante, mas ainda precisa, a gente ainda está longe aí do ideal, eu digo assim, porque ainda me deparo com muito cliente pensando, né, contrato seguro, então o seguro está aí para isso, então é um contrato qualquer um, minha carga sai, eu não me preocupo com minha carga se vai chegar, se não vai chegar, porque eu tenho a seguradora aí para pagar se tiver sinistro. Eu acho que mudou bastante, mas ainda precisa mudar bastante a forma como que a seguradora e a corretora é vista hoje pelo cliente, né? E uma boa gestão vai ajudar, eu acho que em todos os aspectos, inclusive a transportadora a crescer nos embarcadores, que hoje tem muito embarcador também, que procuram os bons transportadores, os que têm cultura de gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco, eu acredito que seja um investimento e não um custo, como muitos aí acabam pensando. Bom, eu entendo que concordo com o Wanderson aí sobre essa questão, principalmente do custo, né? Infelizmente, alguns segurados aí, por conta até de novo, voltando lá da questão de cultura, entende que os processos de prevenção são custo, então a gente já começa meio que de forma errada, né? Pelo próprio entendimento ali do segurado nessa questão. E aí, trazendo o corretor para dentro do jogo, né, onde eles de fato entendem que ele pode apoiar, na questão que ele entende os processos e o dia a dia do segurado. Né? Aqui na estrutura da companhia, a gente tem um pouco mais limitado a essa questão, até pela quantidade de pessoas e tal. Mas eu entendo que o corretor é ele quem entende, ele quem de fato consegue transcrever as necessidades ali do segurado para o operacional, ele pode propor melhorias, soluções, enfim, e trazer a gerenciadora de riscos, né? Não como um custo, que foi o que o Wanderson comentou. Ela precisa assumir um pouco mais de protagonismo, entregar ali um pouco mais de inteligência em tempo real, no aspecto de colocar soluções, propor boas práticas. O risco, de fato, ele se resolve no campo, né? Então, não dá para a gente só colher dados. Eu enxergo hoje que algumas das questões que a gente tem é muito dado, mas poucas ações de fato prática ali
que a gente usa esses dados de uma certa forma inteligente para poder aplicar ali uma solução. Então, os erros de processo, eles precisam de fato ser corrigidos. E a gente observa que alguns erros, na verdade, eles vêm acontecendo ao longo do tempo, e nós nos adaptamos a esse cenário de tudo bem, já acontece assim, vamos seguir dessa forma, e aí o sinistro ele depois acontece e a gente tenta corrigir, e aí é reativo, de fato, né? Foi porque um sinistro aconteceu e aí a correção vem reativa e de uma forma até às vezes ruim, porque aí já prejudicou o resultado da conta, já prejudicou o resultado do corretor, prejudicou o resultado da gerenciadora. Então, acho que se a gente conseguir unir ali gerenciadora, corretor principalmente, a companhia de seguro e o segurado, para todo mundo trabalhar em prol da prevenção, olhando o risco de fato com calma, fazendo todo um projeto de avaliação, enfim, a gente consegue reduzir aí as perdas, né? E aí o que diferencia prejuízo, o resultado, na verdade, de uma empresa é de fato a prevenção, né? Então, entendo que esse é o caminho que a gente precisa seguir. Eu sempre, nos meus treinamentos, eu sempre faço uma analogia do seguro de carga com o seguro de automóvel, né? E vocês comentaram aí, às vezes, da mentalidade ainda do segurado, né? De, eu tenho seguro para isso, né? Assim como tem gente que tem um carro, mas fala assim, mas eu não corro, eu não ando muito com o carro, então eu não preciso ter sinistro, eu não preciso ter seguro, né? E aí, quando a gente tem eu sempre faço esse comparativo, quando a gente tem um carro roubado, a seguradora vai me indenizar do valor do carro, mas ela não vai me indenizar da minha mochila com o notebook que estava dentro do carro, né? Ela não vai me indenizar de transtornos que eu tenho por estar sem carro, por mais às vezes que eu tenha um carro reserva na minha pólice, né? O que a gente chama das chamadas perdas indiretas, né? Então, concordo com vocês que quando a gente fala do seguro de carga, é óbvio que a proporção dele é infinitamente maior do que o seguro de um automóvel, mas ainda tem muito transportador, né, ou muito segurado de uma forma geral que ainda encara o seguro de carga também com o seguro paga, né? E aí vem naquela teoria, né, que a gente aprendeu que o seguro, um dos objetivos do seguro é restabelecer um equilíbrio econômico. Mas se a gente não. Então, assim, vou mexer na taxa, né? Que o pessoal de subscrição não nos ouça, né? Vou mexer na taxa, mas mexer na taxa não quer dizer que vai resolver o problema do sinistro, né? Mexer na taxa é um equilíbrio financeiro, mas o sinistro vai continuar acontecendo. Dentro desse olhar preventivo que vocês comentaram, aí colocar um terceiro envolvido aqui, embora vocês dois já tenham comentado. Como que vocês veem as gerenciadoras de risco atualmente nessa visão preventiva / analítica do processo de gestão de riscos? Eu vejo as gerenciadoras de uma forma bem omissa, tá? Obviamente, elas cuidam do risco lá, mas no final, se tem sinistro, quem paga é a seguradora, né? Mas hoje eu acho que é tão forte a pressão que é feita pelas seguradoras em cima dessas gerenciadoras de risco, né? Hoje toda seguradora tem um profissional de gerenciamento de risco, então todas as seguradoras fazem essa pressão nas gerenciadoras de risco. Eu acho que isso mudou bastante. Como eu disse, tem muitas aí gerenciadoras de riscos que tem programas de prevenção de acidente, tem muita coisa boa aí para ofertar, e hoje elas participam um pouco mais do risco. Não completamente, não são todas, mas participam bem mais do risco do que participavam anos atrás, né? E tem profissionais muito qualificados, né? Muitos profissionais que estão nas seguradoras, que tem empresas aí no mercado de consultoria, saíram de gerenciadoras de riscos. E tem muita pessoa boa, muito profissional bom, que entende muito dentro dessas gerenciadoras e que podem também contribuir, devem contribuir, que é o papel deles, com a mitigação desses riscos. Mas, obviamente, que a grande parte dessas gerenciadoras vem a oportunidade também de ganhar dinheiro com tudo isso, né? Então, eu acho que, às vezes, elas querem impor muitos serviços e cobrar, não tem que trabalhar de graça, óbvio, mas quer cobrar por cada item, por cada consultoria, por cada coisa que ela faz, e às vezes pode ser mal visto isso também pelos clientes, né?
e tudo que ele tem que fazer, ele tem que pagar mais. Mas eu acredito que isso evoluiu bastante, né? Na Sompo, eu acredito que na CAD também, né? A gente tem uma proximidade com essas gerenciadoras. A gente, aqui dentro da Sompo, tem 5 gerenciadoras dentro da nossa estrutura, né? Que é uma contribuição da Sompo sem levar esse custo para o segurado, para tentar ajudar a melhorar esse monitoramento, né? Para ser mais ativo no risco do nosso segurado, enfim, estar mais próximo dos nossos segurados. Mas eu vejo que mudou bastante aí esse perfil dessas gerenciadoras de riscos, né? Até por causa dessa pressão, digamos assim, que as seguradoras têm feito, vêm fazendo sobre elas, que elas precisam mudar, precisam melhorar, precisam investir em sistemas, não só em pessoas, né? Trabalhar com inteligência artificial, enfim. Eu acho que a pressão que as seguradoras, que o ACE aí faz do lado da CAD, que a Sompo faz aqui, sobre as gerenciadoras, fez mudar muita coisa, e obviamente ainda tem espaço para mudança, mas cada ano eu digo que está um pouco melhor, e elas têm que sim participar aí com a gente, tem que mitigar esses riscos junto com a gente e ajudar nossos segurados. Então, mas eu acho que melhorou bastante, que hoje a gente está com um cenário que pode fazer muito, tá? Mas a gente precisa ainda mudar um pouco da visão lá do nosso cliente lá na ponta, que nós estamos aqui para ajudá-los e não para criar condições, dificultar a operação deles, enfim, engessar aí a operação deles. A gente está aqui para contribuir, para que ele cresça, para que continuemos parceiros, e para que exista o ganha-ganha, para que a GR ganhe, o segurado ganhe, a corretora ganhe, a seguradora ganhe. Não estou falando só em termos financeiros, né? Mas todos têm que ganhar nesse processo, tem que ter o seu benefício. Mas eu acho que as gerenciadoras hoje mudou bastante, principalmente as maiores, né? Mudou bastante a forma de trabalho aí, mas há espaço ainda para melhoria. Opinião, Wallace? Bom, eu acho que a gente é bem próximo aqui, como o Wanderson também pontuou aí, somos bem próximos das gerenciadoras de riscos, né? A gente entende que eles, de fato, são os olhos operacionais, né, de todo o processo. Então, o segurado, ele conhece muito a operação, mas, de fato, quem acompanha o dia a dia na estrada está, de fato, dentro de uma central de monitoramento. O que me preocupa muito com a gerenciadora é porque sempre nós aqui na cadeira ou de companhia ou até mesmo dentro de uma estrutura do corretor, quando ele tem uma área de gerenciamento de risco, somos nós que temos que procurar a gerenciadora para entender como que funciona o processo dentro de um segurado ou mesmo entender como que acontece um sinistro, enfim, entender o que a gente pode fazer para melhorar. É difícil a gente encontrar hoje uma gerenciadora de risco no mercado que nos procura de forma preventiva, no sentido de, Wallace, encontrei uma oportunidade aqui, Wanderson, encontrei uma oportunidade aqui de melhoria, eu acho que eu não vou levar isso para o segurado, mas a gente pode se juntar aqui num comitê e entregar isso para ele, sabe? Eu acho que falta um pouco desse protagonismo dela assumir o papel ali de estar no dia a dia da operação, enxergar ali os números, os indicadores e conseguir nos trazer algo sem que a gente tenha que provocá-los para que isso aconteça. Então, acho que, de uma forma resumida, né, entendo que, de fato, a gente tem bons profissionais, inclusive pessoas que já passaram aqui por companhia de seguro, corretores, então, são profissionais que, de fato, têm uma visão ampla de todo o ecossistema, já trabalharam em todas as pernas do processo de seguro como um todo, embarcador, transportador, enfim, mas que quando vão para dentro da gerenciadora, deixa um pouco a desejar nesse aspecto consultivo, né? Eu enxergo que a gerenciadora ela poderia fazer um papel muito mais consultivo, né, para nos ajudar, inclusive, a enxergar os problemas que estão por vir, né? E não o contrário, nós alimentarmos eles de informação de sinistros que aconteceram sobre o que a gente entende que pode ocorrer daqui para frente. Então, acho que o principal ponto aí que a gerenciadora, de fato, poderia contribuir conosco seria nesse papel, né? Ser um pouco mais proativa e nos trazer as informações necessárias para que a gente enxergue as tendências aí e já comece a corrigir os processos aqui dentro de casa, junto ao nosso principal parceiro, que é o corretor. Legal, pessoal. Bom,
Infelizmente, né, vamos colocar dessa forma, infelizmente chegamos ao fim aqui do nosso painel, o tempo é curto, senão a gente ficava aqui não 30 minutos, mas 3 horas falando, né? Queria mais uma vez agradecer ao Wanderson, agradecer ao Wallace, acho que o recado principal aqui é os envolvidos no processo, nessa grande engrenagem, prevenção de perdas, gestão de risco, né? Olharem realmente o risco num aspecto da prevenção, né? Tirar as armaduras, como vocês falaram, né? Sentar todos numa mesma mesa, em conjunto, para trabalhar preventivamente para que o risco não aconteça, né? Acho que esse é o grande recado aí que a gente quer passar. Obrigado mais uma vez a vocês dois, obrigado ao pessoal que está acompanhando. Continuem acompanhando outros conteúdos do Starken Experience 2025. Obrigado, pessoal. Até a próxima.